E eu queria ler com você um texto de Apocalipse, capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 20, o versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu queria ler o 15 com vocês, mas eu queria que vocês lessem bem forte, tá? Comigo o versículo 15. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Agora só as irmãs. As irmãs não sabem ler. Vamos, só os irmãos, estou brincando. Vamos lá, irmãs. Ah, mudou? Uai, deu um chute aqui no telão. Pensei que as irmãs não sabiam ler. Vamos lá, então. Os irmãos. Agora, só os jovens. Que coisa linda. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos? Amém. Quem é que vai para dentro do lago de fogo, irmãos? Aqueles que não foram achados, inscritos no livro da vida. Estas pessoas foram lançadas para dentro do lago de fogo. Eu tenho pregado aqui na igreja, nos últimos 2 sermões, 2 pregações, as minhas últimas 2 pregações, eu tenho pregado sobre esse tema, salvação, certeza inabalável. A salvação como uma certeza inabalável. Será que é possível alguém ter certeza da sua salvação? Será que é possível a gente viver seguros de que se eu morrer, que se você morrer, se acontecer, se Jesus voltar, você está seguro, você está salvo? Será que é possível alguém ter certeza disso? E eu disse para vocês, comecei dizendo para vocês que a salvação é uma certeza que nós podemos nos apegar por causa dos atos de Jesus. Então, o tema de hoje aí, se quiser colocar, é esse daí, ó, o livro da vida. O tema que eu estou indo é a certeza da salvação. E como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Eu posso ter certeza da minha salvação se o meu nome estiver escrito no livro da vida. Vou dizer mais uma vez. Eu posso ter certeza, e você pode ter certeza da sua salvação, se o seu nome estiver escrito no livro da vida. É a palavra de hoje. Mas eu já havia pregado também algumas outras coisas. E eu queria, antes de falar as outras coisas que eu disse, eu queria te mostrar uma foto aqui. Não sei se já está aí, essa foto. O próximo aí, vê se é uma foto que está aí. Isto. Eu tenho falado mais ou menos esta imagem aqui. Olha o desespero dessa mulher.
o pavor dessa mulher, porque um ovo quebrou. E eu tenho dado essa simbologia sobre, será que nós vemos a salvação como tão sensível, tão frágil, tão fácil de se perder, como se ela fosse uma casca de ovo, que o menor descuido que você tiver com a sua vida espiritual, você está perdido como essa mulher aparentemente pensa que está, que a salvação dela, ela cometeu alguma coisa, ela fez o que não devia, ela pecou, ela aconteceu alguma coisa. Será que a salvação é assim também? Como tão sensível como uma casquinha de ovos, que no seu menor descuido ela quebra. Muitas vezes, pode olhar a outra fotinha que eu coloquei aqui. Às vezes nós também, não sei se dá para perceber, esse tanto de mãozinha aí, está dando para perceber, irmãos? O mundo inteiro tentando segurar as mãos de Deus para ser salva. E eu coloquei essa frase que me abençoou muito na minha vida, a maneira como eu quero enxergar a salvação. Eu coloquei assim: não é nossas mãos frágeis e fracas se esforçando para segurar a mão forte e poderosa de Deus. A salvação não é nossas mãos frágeis e fracas se esforçando para segurar a mão forte e poderosa de Deus. Então, como é que eu vou ser salvo? É se eu, segurando a mão de Deus, conseguir ficar firme segurando a mão de Deus até o fim. Não tem aquela música, segura na mão de Deus? Não é Deus segura na minha mão, não. É segura na mão de Deus. E não solte, porque se você soltar, você está perdido. O grande drama é que, será que nós, por melhor que nós nos esforcemos, por mais dedicado que nós possamos ser na vida espiritual, a gente consegue viver sem quebrar esse ovo? Será que a gente consegue ter uma vida com Deus, sem colocar em risco a salvação? Será que eu consigo segurar firme a mão de Deus, sabendo que eu sou fraco, pecador, e que eu preciso da misericórdia do Senhor a cada manhã? Então eu tenho tentado ensinar para os irmãos, falar para os irmãos da palavra de Deus, que a garantia e a fortaleza da salvação não está em nós. Aí eu quero mostrar para você essa outra fotinha aqui, só para exemplificar. Eu tentei fazer, não uma família assim, classe média, alta, bonita, rica, bonita. Eu queria colocar um pessoal mais assim, normal, mas aí não achei. Mas eu coloquei esse pessoal aí, para exemplificar. A salvação é a mão poderosa de Deus, segurando nossas mãos frágeis e fracas. Então, salvação não é eu tentando me agarrar a Deus com o meu esforço, com a minha espiritualidade apurada, bem feita, igual o Nicodemos. Não é assim. Não é assim. Jesus já nos mostrou que a salvação não vem por obras, não vem de vós. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E a salvação não vem de vós. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é um esforço hercúleo de cada um de nós aqui, nos dedicando mais para sermos salvos. Então, no que nós nos agarramos para ser salvo? Eu falei para você semana passada, aquilo que nós já vimos aqui nessas duas ministrações. Qual é a certeza que eu tenho que eu posso viver sem medo de ir para o inferno, de ser perdido? Eu coloquei na primeira pregação, no domingo de manhã, que uma pessoa que teve um novo nascimento, ele pode ter certeza da sua salvação. Porque o nosso problema, eu disse naquela palavra, não é de ordem moral e nem religiosa. É ontológica, é de natureza, é do ser, é quem eu sou. Então, quem é salvo? É salvo quem nasceu de novo. E a Bíblia diz que a pessoa que teve a experiência de receber uma nova natureza, um novo coração nela, ela tem uma guerra contra o pecado,
os que é nascido de Deus não conseguem viver na prática do pecado. Em algum momento, a semente de Deus que nele está, a nova natureza que nele reside, vai expurgar, vai estar em contradição com a vida de pecado. Ainda que momentânea e circunstancialmente, talvez ela esteja frágil, fraca, num momento delicado que a gente chama essas pessoas de irmãos que desviaram da fé porque não estão vindo mais aqui. Mas se você conversar com elas, talvez elas não desviaram de Jesus, apenas não está vindo na congregação e na reunião. Ela está passando por um momento de fraqueza. Se ela nasceu de novo, em algum momento ela vai voltar. Em algum momento ela vai recobrar a consciência. Se houve de verdade um novo nascimento. Quem é que pode saber disso? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Porque não pode a árvore má dar bons frutos. E nem a árvore boa dar frutos maus. Então no reino de Deus não tem quase, nem talvez. É sim, sim e não, não. Como eu posso ter certeza que eu estou salvo? É se eu nasci de novo. Segundo a experiência que nós falamos aqui, a segunda palavra, tem a ver com o que Jesus fez na cruz por mim. Eu estou salvo porque eu nasci de novo. A pessoa é salva porque ela nasceu de novo. Segundo, ela é salva porque o pecado que me condenava, o pecado que me trazia culpa e dívida, a Bíblia diz que Deus pegou o escrito de dívida, que era contra mim, que eu não poderia pagar, Ele cancelou, Ele rasgou, Ele crucificou com Ele na cruz. De maneira que eu trouxe para vocês essa palavra tetelestai. Quem lembra? Tetelestai, ou seja, está pago. Nenhuma pessoa deve mais para Deus, porque Deus pagou o pecado de toda a humanidade. Então, quem é salvo? A pessoa que acolhe o perdão. A pessoa que quer ser perdoada, essa pessoa está salva. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, disse Jesus. E hoje, então, é a nossa palavra, o livro da vida. Nós lemos aí, o livro da vida. É o que nós vamos falar. Então, que livro é esse? Que livro da vida é esse? Bom, irmãos, essa expressão, livro da vida, eu queria muito que você prestasse atenção mesmo nessa palavra de hoje. Porque essa palavra de hoje pode ser tanto um pavor, como um alívio. Um pavor para quem não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, mas uma esperança para aqueles irmãos que creem que o seu nome está escrito no livro da vida. A expressão livro da vida, para nós aqui, ela também não é estranha. Quando você nasce, uma das primeiras coisas que acontece é seu pai e sua mãe ir lá no cartório e fazer o quê? Registrar você num livro. Registrar você num livro. Então eu quero mostrar para você como que isso acontece até esse entendimento de livro da vida, ele amadurecer e ganhar uma expressão mais importante na Bíblia. Nós também temos aqui o livro da morte, que quando alguém morre, ele pega a certidão de óbito, né, ele vai lá, né, vai lá aonde mesmo? No cartório, ele agora está no livro da morte. Então nós nascemos, registramos o nosso nome lá, e também, quando a gente morre, registra-se o nosso nome. Quando for procurar o nosse nome no cartório, se a gente tiver morrido, vai dizer, não está no livro dos vivos. Essa pessoa está no livro dos mortos. Ela já morreu. Então, ela não tem direito a nada que pertença aos vivos. Ela está destinada, ela está morta. Ela não pode herdar nada, tudo que está no nome dela tem que passar para outra pessoa, tudo que ela tinha não tem mais, os filhos que ela tinha não tem mais, o pai que tinha não tem mais, a fazenda que tinha não tem mais, a saúde que tinha não tem mais, os olhos que enxergava não enxerga mais, as pernas que andavam não andam mais, o pulmão que respirava não respira mais, ela está morta, ela perdeu tudo. Entende? E como que nós vamos ver crescendo essa ideia? No mundo antigo também era assim.
No mundo antigo, não só no povo de Israel, mas assim, na antiguidade, como até hoje, mas lá muito mais, cada cidade tinha um registro das pessoas. Quando alguém cometia um crime, acontecia duas coisas com ela, pelo menos. Ou ela pagava pelo crime dela e continuava na cidade, pertencia àquela cidade, e usufruía de alguns benefícios daquela cidade, ou ela era expulsa da cidade. E quando ela era expulsa da cidade, riscava o nome dessa pessoa do livro daquelas pessoas que moravam naquela cidade. Né? Então, ela era expulsa ou ela era morta. Né? E então, o nome dela era riscado. E eu queria ler com você esse texto aí de Gênesis 32, 32. Não sei se está aí no texto que eu coloquei, não sei se eu coloquei esse texto. Agora, pois, perdoa-lhes. Não sei se está aí, meu irmão, tá? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Então, esse texto que nós estamos vendo aí, lá está escrito, agora, pois, é Moisés orando pelo povo. O povo tinha pecado contra Deus. E Moisés vai orar a Deus pelo povo, dizendo... Irmãos, hoje a minha palavra vai ser bem uma aula. Tá bom? Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou risca-me do teu livro. E Deus respondeu: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Para eu entender esse texto aí, esse Salmo 69, 28 vai me ajudar. Que tipo de livro é esse? Aí está dizendo aqui, ó, sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Ainda que está nascendo o conceito do livro da vida na Bíblia. Esta expressão aqui não é assim: Senhor, se o Senhor não for perdoar o pecado do povo, me manda para o inferno. Tira o meu nome do livro da vida. Não é o livro da vida de Apocalipse. Aqui, nesse texto, o conceito ainda é: se for para matar eles, mate a mim também. É morrer de morte morrida. É morrer não para ir para o inferno. É uma morte física. Moisés estava dizendo: Deus, se o Senhor for matar essas pessoas, pode matar a mim também. Então, aqui, ainda o conceito do livro da vida, lá do Apocalipse, está nascendo aqui. O Novo Testamento vai pegar esse conceito e trazer ele para o ápice do que ele representa. Nós vemos também, não só no Antigo Testamento, mas também no texto dos profetas. Em Daniel, por exemplo, nós vamos ver ele assim, ó, aqui ele já ganha uma percepção do livro do Apocalipse. Aqui a gente vê Daniel falando: naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Naquele tempo, ele está falando de épocas por vir. Naquele tempo, as pessoas que vão se livrar, o povo que vai ser livre, ser liberto, será todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui o conceito está recebendo como que uma transição. E nós vamos ver essa transição mais completa quando Jesus fala sobre ele no texto que o pastor Renato leu para nós hoje aqui. Está escrito assim, Jesus disse, coloca lá para nós o próximo, nos evangelhos, Lucas 10, 20. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Escrito nos céus. Então, é a mesma coisa de que livro da vida. É a mesma coisa. É claro, irmãos, que o nome livro é uma metáfora. Lá no céu não tem uma biblioteca cheinha de livros. O livro dos vivos, o livro dos mortos, o livro da vida, o livro das obras. Não tem livro lá no céu. Livro é uma metáfora de memória. É uma metáfora da memória de Deus. Deus sabe. Deus sabe as pessoas, quem elas são. E Deus sabe qual é a relação dessas pessoas com Ele.
e se essas pessoas, na memória deles, são pessoas vivas ou são pessoas mortas. Então, eu quero mostrar mais aí para você, no livro do Apocalipse, nas cartas, por exemplo, nas cartas, Filipenses 4:3, esse mesmo texto, Paulo está falando sobre cooperadores, ele diz o nome de algumas pessoas ali nos versículos anteriores, mas eu peguei só essa parte. Cooperadores meus, ele citou alguns nomes de alguns irmãos lá, depois você lê em casa, Filipenses 4. Cooperadores meus, cooperadores do apóstolo Paulo, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está reconhecendo, e Paulo reconhece irmãos vivos ali, irmãos da comunidade, e que ele diz que o nome desses irmãos estão no livro da vida. Nós vemos aí, então, na carta do apóstolo Paulo. Vamos ler agora no livro do Apocalipse, capítulo 3:5. Apocalipse 3:5. Estou indo com os irmãos desde lá do Gênesis, mostrando o conceito de que livro é esse. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma o que foi perdoado, o que nasceu de novo, o que está em Cristo, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus está dizendo aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, aqui começa a palavra livro da vida. Nós vemos arrolados no céu, livro que escrevestes, mas agora parece que esse termo, livro da vida, ganha a sua plenitude. Agora, aquilo que era uma figura lá no Velho Testamento, aquilo que era um exemplo do que acontecia de maneira natural, está agora sendo demonstrado de maneira espiritual. Se antes era morrer fisicamente, quem era riscado do nome do livro de Deus, o livro dos vivos, agora não estar nesse livro é não ser salvo. Não está escrito no livro da vida é não ser salvo. Estar escrito nesse livro é ser salvo. Eu quero ler mais textos com vocês aqui, em Apocalipse 13:8. Adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora nós vamos ter uma outra informação, quando é que foi escrito? Que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia está dizendo que no final dos tempos vai vir o anticristo, que é chamado de besta, e que o mundo inteiro vai adorar essa besta, esse anticristo, vai se render, vai receber a marca da besta. Quem é que não vai receber a marca da besta? Quem é que não vai seguir o anticristo? Quem é que não vai se render ao anticristo? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Os que nasceram de novo, os que aceitaram o perdão de Deus, os que se converteram de verdade. Nada os farão, não sei se eu estou falando português aí, concordância correta, me perdoe aí. Nada poderá fazer com que as pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida, seja alguém que vai ser um adorador do anticristo. Ele diz, adorarão todos que habitam sobre a terra. Esses que habitam sobre a terra, apenas esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A besta virá, e muita gente que frequenta a igreja, que prega em igreja, que é apóstolo de igreja, que é bispo de igreja, que é pastor de igreja, que frequenta culto de igreja, mas que não tiveram a experiência do novo nascimento, que não se converteram a Jesus, portanto, seus nomes não estão escritos no livro da vida.
essas pessoas vão trair Jesus, vão negar a sua fé, vai seguir a besta e por isso vão ser condenadas. Mas aqueles que se converteram de verdade, mesmo que eles tenham uma fé frágil e fraca, mas nasceram de novo, vivem e experimentam o perdão de Deus pela cruz, e cujos nomes estão escritos no livro da vida, estas pessoas não vão se curvar diante de ninguém, a não ser o Cordeiro de Deus, porque o nome delas estão escrito no livro da vida, e Jesus diz que de maneira nenhuma vai riscar o nome dela do livro da vida. Quem pode dizer amém? Amém. Apocalipse 20, 12. Tem Apocalipse 17 também. Deixa eu ver se eu... Mas vamos para mim ir concluindo, mas vamos aqui do 20, versículo 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Irmãos, em pé, não sentado. Sabe o que significa isso? É assim, não tem nenhum ser humano grande, por mais ateu que ele seja, por mais rico, por mais importante que ele seja, um dia ele vai ter que ficar de pé diante de um Deus que está sentado. A expressão sentado no trono é uma expressão de extrema autoridade, em que ele não precisa exercer nenhuma força para julgar e para condenar e para fazer o que quer que seja. Então essas pessoas, as grandes, as pequenas, em pé diante do trono, então se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pode passar? Deu o mar aos mortos o que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Um dia eu vou pregar para vocês sobre o inferno, sobre o juízo final. Pode passar. E se alguém... É antes, não? Antes, por favor. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se você não nasceu de novo, você é um frequentador de igreja, mas vive uma vida sem temor, é um forte indício de que isso vai acontecer. As pessoas serão lançadas dentro do lago de fogo, porque o nome delas não estão escrito no livro da vida. Eu sei que pregação como essa, irmão, não dá like. Não viraliza, né, como diz aí nos dias de hoje. Talvez não enche igreja de gente. Mas nós não podemos pegar essa mensagem de Jesus, tão séria, engavetá-la e não dizer para os irmãos que as pessoas que não estão escritas no livro da vida, elas estão perdidas. E você precisa saber se você é alguém que está escrito no livro da vida. Se a sua vida não é uma farsa, religiosamente falando, que o seu amor mais quente, mais latente, são para com as coisas deste mundo. E que o reino de Deus é uma coisa secundária para a gente. É uma distração de fim de semana. É para levar meus filhos para eles não se perderem no mundo. É dar uma religião para minha família. Ou se de fato aconteceu no seu coração uma transformação tão absurda, que é o novo nascimento, e um reconhecimento do senhorio de Cristo na sua vida, que coloque você de joelhos aos pés da cruz. E isso é uma demonstração inequívoca de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por último aqui nesse ponto, Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, 27. Nela, no céu, no reino de Deus, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que livro é esse? Esse é o livro da vida. Esse é o livro da vida no Apocalipse. É o livro, ponto 2 aí, que registra quem é que está salvo e quem é que não está salvo. Pode colocar o próximo ponto aí no meu esboço. Ponto 2 aí, o livro da vida mostra quem é que está salvo e quem é que não está salvo. Não está escrito nesse livro, é o livro dos nomes dos salvos, de cada um. E a Bíblia diz para os discípulos, Jesus falando para os discípulos, não se alegrem, porque a obra está prosperando, os demônios estão sendo expulsos por vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Hoje de manhã eu estava orando aqui, enquanto, na hora do louvor de manhã, na palavra e tudo, aqui no período do culto de manhã, eu estava dizendo para Deus, Senhor, eu não consigo imaginar a preciosidade que é a salvação. Eu não consigo imaginar, eu penso que eu vou ter um vislumbre muito maior, o dia que os meus olhos aqui se fecharem e abrir do outro lado, para eu ver o tamanho que é, a importância que é, ter um nome escrito no livro da vida. Um dia que, como tem um hino, né, muito antigo que diz assim, eu ouvirei Jesus chamar meu nome. Paulo, Paula, Antônio, Antônia, Carlos, Miguel, Fernando, Maria, Renato, e vai chamando o nome das pessoas, e não chama o nome de alguém. Senhor, e o meu nome? Eu não te conheço. Não entra no céu quem conhece Jesus. Não entra no céu quem conhece Jesus. Entra no céu quem Jesus conhece. Eles disseram, em teu nome fizemos isso e aquilo. Jesus diz, eu não conheço você. Entra no céu não é quem faz, quem gosta de Jesus, mas não entra no céu quem se converte a Jesus. Quem segue Jesus. Quem é discípulo de Jesus. Irmãos, tem pessoas, às vezes nós vivemos uma vida. A Bíblia diz que Deus plantou trigo. Presta atenção em mim aqui, por favor. Deus plantou trigo na sua lavoura, esperando colher trigo, mas veio um inimigo e plantou joio no meio da lavoura de trigo. O trigo são os filhos de Deus. O joio, Jesus fala que são os filhos do maligno. E eles disseram então os servos, deixe que a gente arranque o joio. Jesus disse, não, para não acontecer que no seu descuido você arranque, junto com o joio, o trigo também. Você se senta ao lado de joio. Na experiência da igreja, joio prega para a gente. Na experiência da igreja, somos colegas de joio. Somos casados com joio. Somos pastores de joio. Jesus falou que no fim do tempo é que Ele vai separar os bodes da ovelha. Mas é só lá no fim dos tempos. Aqui nós vamos conviver com pessoas que não se dobram a Jesus. Por mais que escute pregação, por mais que a gente ore por elas, por mais que a gente brigue na vida espiritual por elas, elas não se rendem, porque são joio. Triste isso. Muito triste isso. Por isso a Bíblia é radical na sua salvação. Deus se fez homem para morrer. É muito sério o que Ele está fazendo por nós. Não é uma coisinha simples a salvação, que se quebra como um ovo. É algo profundo que acontece no coração humano.
que faz você ter nojo do pecado que você comete, que faz seu estômago embrulhar, que dá nojo de si próprio, que tem anelo por santidade, que tem paixão pela obra, pelas coisas do Senhor. O livro da vida mostra quem está salvo. Nós lemos aqui. Quem é que está salvo? Apenas, capítulo 21, 27 de Apocalipse, apenas os inscritos no livro da vida serão salvos. Quem é que está salvo? Apenas aqueles que estão escritos no livro da vida. E quem não está, irmão, quem não está, não resta nada o que fazer. Porque, em último lugar, o livro da vida é um livro pronto e acabado. O livro da vida não é um livro que está sendo escrito. A Bíblia diz que é um livro cujos nomes estão lá desde a fundação do mundo. Efésios 1:4, não está aí, eu queria que vocês colocassem para mim aqui. Efésios 1:4. Olha só o que diz Efésios 1:4. Quando foi que Deus resolveu a nossa vida? Assim como nos escolheu nele, em Jesus. Quando, irmãos? Quando, irmãos? Mais forte, por favor. Quando é que Deus escreveu o nome das pessoas no livro da vida? Antes da fundação do mundo. Não é agora, quando você converte, e vem um anjo lá e escreve. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A sua relação com Deus começou antes de você nascer. O meu nome não foi escrito quando eu nasci. Minha mãe gerou em 1971. Em 1960, meu nome já estava escrito no livro da vida, eu não tinha nascido ainda. Em 1840, o meu nome já estava no livro da vida. No ano 970, se você está com o seu nome lá, o seu nome já estava lá. No ano 1000 antes de Cristo, no ano 1000 antes de Cristo, o seu nome estava lá, escrito no livro da vida. Antes de Deus criar qualquer coisa, antes da fundação do mundo, o nosso nome estava escrito no livro da vida. A nossa relação com Deus não começou agora. A relação com Deus começou antes da fundação do mundo. Você está me entendendo? Agora isso, pastor, como que isso acontece? Como que isso acontece? 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler aí, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Por favor. É o meu último tópico. Nós estamos indo para o fim. 1 Pedro, tem como? Eita, então deixa eu ir lá. 1 Pedro, capítulo 1. Queria muito que você lesse. Se você tiver Bíblia, e abra para você ver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto e Galácia, Capadócia e Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vamos dizer a palavra presciência? Presciência. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que é presciência? Eu não sei se tem aí, eu coloquei aí para vocês. Deixa eu ver aqui como é que está aqui no meu esboço. Coloquei um conceito de presciência, que é a palavra prognosis. Olha aí, tem jeito de colocar o meu esboço aí? O que significa presciência?
Olha, eu coloquei para você, está escrito no meu aqui, mas eu queria que você lesse. Tem como ou não? Deu problema? Tem? Então vai lá. O esboço. Não tem jeito. Então tá, eu vou ler para você aqui. A palavra presciência significa o conhecimento prévio, ou seja, anterior. Presciência é a mesma palavra onisciência. A palavra presciência e onisciência, elas são quase que sinônimas. E Pedro usa a palavra presciência, mas que significa onisciência. Que Deus sabe tudo sobre todos, o tempo todo, sem que isso signifique que Ele tenha que determinar cada escolha dessa pessoa. O que é onisciência? É saber tudo sobre todas as pessoas, o tempo todo, sem ter determinado absolutamente nenhuma interferência. É mais ou menos assim. Eu escrevi um livro de romance, do Joãozinho e da Maria. Não, do Rafael e da Mariana. Escrevi um livrinho, um livro sobre a vida dos dois. Onde é que eles iam nascer, quem seriam os pais deles, onde que eles iam morar, que dia que eles iam se encontrar, que cada um ia falar um para o outro, como que eles iam se namorar, que dia que eles iam casar, quantos filhos eles iriam ter, sabe? Aí eu não terminei o livro, né? Pode ser que venha mais por aí, né? Então, veja só, isso não é presciência. E se você perguntar para mim, como terminou a história do Rafael, eu vou dizer para você, e você perguntar assim, como que você sabe como que terminou a história do Rafael? Eu direi para você, porque fui eu que escrevi. Isto é determinismo. Não é assim que a gente crê, e não é isso que está escrito no livro de 1 Pedro. Deus determinando o que vai acontecer. Ora, isso não é onisciência, isso é saber porque escreveu. Agora, se eu escrevi um livro de uma pessoa, um romance, e eu perguntar assim para você que nunca leu o livro, nem sabe que eu tenho esse livro, e pergunto para você, você sabe o que acontece nesse livro? E você disser, sei, mas como você sabe? E você disser, eu sei todas as coisas, o tempo todo, sobre todo mundo. Só Deus é assim. Então Deus nos conheceu antes de nós nascermos. Quando ninguém existia, Ele sabia quem ia se render a Ele. Ele não determinou quem ia ser salvo. Ele sabia que a pessoa, ao ouvir o Evangelho, em algum momento, ele iria se render. E então Ele escreveu o nome dessa pessoa no livro da vida. Está entendendo? Diferente do determinismo que Deus, aquela pessoa vai ser salva porque Deus a escolheu antes da fundação do mundo. O João vai ficar no livro da vida, queira ele sim, queira ele não. O Mané não vai, porque eu não escolhi o Mané. A Antônia vai, né, Antônia? Então, como é que Deus sabe? Porque Deus sabe todas as coisas. Eu queria ler com você aí, Isaías 46:10. Isaías 46:10, não está aí, né? Tem que ler aqui. Deixa eu ler, Isaías 46:10. Tem? Isaías 46:10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então esse texto diz que Deus conhece todas as coisas antes delas acontecerem. O passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. Então Deus viu que um dia o Evangelho chegaria no coração de algumas pessoas, ou de milhares de pessoas, e que essas pessoas iriam se render. Estas pessoas, o nome delas foram escritos no livro da vida. Outras não serão escritas. Existem pessoas que vão nascer ainda, porque o nome delas estão escrito no livro da vida.
Todas as pessoas que estão escritas no livro da vida, como no meu caso, em 1940, eu não existia, mas o meu nome estava lá, enquanto eu não nascer, o negócio não acaba. Porque todas as pessoas que o nome delas estão escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, essas pessoas estão salvas. Porque Deus sabe, e não porque Deus elege. Então existem 3 perspectiva de interpretação a respeito disso. Eu coloquei aí, não sei se não vai colocar no telão, né? 3 perspectivas de interpretação a respeito de salvação. Sobre o nome está escrito no livro da vida. Alguns irmãos da igreja cristã, da igreja evangélica, são calvinistas. E eles acreditam, por determinação soberana de Deus, que Deus escolheu algumas pessoas para a perdição e Deus escolheu algumas pessoas para a condenação. E as pessoas que Deus escolheu para a salvação, não tem jeito delas perderem. E as pessoas que Deus escolheu para a condenação, não tem como elas quererem. E já está definido. Eu não creio assim. Existem pessoas que creem na salvação por presciência de Deus, que são os irmãos arminianos, moderados, que acreditam que Deus escreveu as pessoas por conhecimento, porque conheceu de antemão, e como conheceu de antemão, também as predestinou, porque eles as conheciam. São a maioria de nós. E existe outro grupo de irmãos, mais conhecido no mundo pentecostal, que são irmãos arminianos extremistas, que acredita que Deus escreve e apaga o nome da pessoa o tempo todo. Converteu, escreveu. Deu uma bambeada na fé, apagou. Ficou firme na fé de novo, escreveu. Deu um vacilo, apagou. A borracha desse anjo na vida de muita gente já quase que até acabou de tanto Deus escrever e apagar. Eu não creio assim. Isso aí é uma fé casca de ovo. Toda hora está perdendo a salvação, ou deu um pensamento ruim, Jesus voltou, o cara ficou. Eu não creio assim. Não é assim que eu vejo nas Escrituras. A salvação é algo firme e que a gente não lida com ela desse jeito. Então, irmãos, para terminar, eu queria fazer uma conclusão com você. Para terminar aqui, queria pedir para os irmãos subirem aqui. O livro da vida é o nosso livro. Amém ou não amém? É o seu livro. É o livro daqueles que amam a Deus. É o livro daqueles que se renderam a Deus. E se seu nome está lá, pode viver tranquilo. De modo nenhum seu nome será arriscado. De modo nenhum. Eu vou pregar uma mensagem para você, eu tenho mais 2 mensagens sobre isso para pregar para você. Sobre outra garantia que é o Espírito Santo como selo da propriedade de Deus. E na última pregação, mais densa e mais dura do que essa, que é sobre apostasia. É os irmãos que o nome deles estão escrito no livro da vida, mas vai chegar um momento que Deus vai apagar esse nome de lá, por causa da apostasia. Mas, nessa noite, essa palavra de ensino, nós precisamos perceber que a nossa vida cristã não é baseada em coisas frágeis. É baseado na ação do Espírito Santo que gerou o nosso coração. É baseado na obra da cruz. É baseado num plano de Deus que começou antes da fundação do mundo e não agora, recentemente, no tempo que você nasceu. A salvação não é um improviso, não é um acidente. Por isso podemos descansar com essa certeza inabalável, se o nosso nome estiver lá. E essa mensagem é para despertar o seu coração também. Para você e eu que talvez estejamos vivendo uma vida religiosa. Porque a Bíblia diz que as ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. Mas aquelas que não pertencem a Deus escuta e não se rende. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Eu estou 30 anos na igreja. Não é isso que eu estou te perguntando. Você nasceu de novo. Você se converteu. Jesus de fato é seu Senhor. Você o ama mais do que tudo. Você está disposto
aborrecer pai, mãe, irmãos, ainda a sua própria vida? Você está disposto a abrir mão de tudo, das suas riquezas, das suas glórias, das recompensas humanas e tomar a cruz de Cristo? Você está disposto a obedecê-lo acima de todo e de todos? Você está disposto a amá-lo, sim, inclusive morrer por essa fé, perder dinheiro por causa dessa fé, perder oportunidades por causa dessa fé, preferir falir do que ganhar esse mundo e perder a alma? Você ama a Jesus e você ama aquilo que Jesus ama. Seu coração bate por aquilo que o coração de Jesus bate. Você é um discípulo de Jesus. As pessoas percebem que você é um discípulo ou que você vem só na igreja? Qual que é o seu compromisso com o reino de Deus? Mais importante é o seu nome estar alistado na empresa que você trabalha? Ou é mais importante para você ter seu nome escrito no livro da vida? O que te entristece mais nessa vida? As coisas do reino de Deus ou as coisas do reino do mundo? O que faz você mais feliz? As coisas do reino de Deus ou as coisas deste mundo? Você está aguardando Jesus com expectativa? Está fazendo discípulos? Está anunciando o evangelho a toda criatura? Está denunciando o pecado? Está amando a santidade? Seu coração ferve por Deus? Você ama a Deus? Se você percebe que não, que você tem sido apenas um frequentador de igreja, vem por causa da namorada, vem por causa do namorado, vem por causa do marido, se o marido parar de vir, você para também. Se a esposa parar de vir, você para também. Tem uma canção, um corinho antigo que dizia assim: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impede de ir. Se meu pai não vai, não me impede de ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você vai para Canaã, irmão? Não se alegre porque coisas boas estejam acontecendo na sua vida. Antes, alegrai-vos muito mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Alegre-se por isso. Você é salvo porque eu nasci de novo. Você é salvo porque eu acolhi o perdão de Deus no meu coração. Ele pagou minhas dívidas. Você é salvo? Sim, por quê? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou só esperando a última trombeta tocar. E quando a última trombeta tocar, a Bíblia diz que Deus vai enviar os seus anjos. Cara, isso é tremendo. Não vai ser um arrebatamento assim, como que cada um vai subindo a esmo. Ele vai enviar os seus anjos e vai chegar lá na minha casa, onde eu estiver, e vai dizer: bora, Robson, vamos, meu filho, é um por um. Vai subir tudo ao mesmo tempo, mas não vai ser assim, chupando a gente para o céu como se a gente fosse folha. É um por um. Vamos, segura aqui minha mão. E de repente, bilhões de irmãos que sofreram nessa terra, que enfrentaram o diabo nessa terra, sabe, que foram esfolados nessa terra, que viveram uma vida de renúncia nessa terra, agora elas vão para o gozo eterno, e elas vão ouvir o nome dela e chegar lá. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus vai nos dar uma pedrinha branca. Eu não sei o que significa isso lá na prática, eu sei nesse mundo, na cultura do mundo da época, mas eu sei que naquele dia Ele vai me dar uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca, sabe o que vai ter lá? O meu novo nome. Aleluia! Sabe isso que Apocalipse diz que eu vi? João disse: eu vi. Diante do trono de Deus, uma multidão que não se pode contar, de todas as tribos, línguas, povo, raça e nação, dobradas diante do Cordeiro,
e adorava o Cordeiro noite e dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe quem são essas pessoas que ele viu no futuro? Eu e você, irmão. Eu e você. Você acha que a sua fé é uma coisa que a gente compra lá naquela lojinha de R$1,99 que nem existe mais? Você acha que a graça de Deus é um bolinho velho, podre, ruim? É resto de supermercado? Não, meu irmão, isso nasceu na eternidade, isso é maior do que nós, isso é mais poderoso do que a gente, isso é glorioso demais. E um dia nós vamos cantar como o irmão cantou: valeu a pena. Valeu a pena não ser amado neste mundo. Valeu a pena ser perseguido neste mundo. Valeu a pena amar a Deus acima de todas as coisas. Valeu a pena pregar o Evangelho. Valeu a pena ser rejeitado. Valeu a pena sim dedicar o meu dinheiro, o meu tempo, minha vida, minha casa, minha família. Valeu a pena, porque agora Ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouquinho, foi fiel na escuridão, foi fiel em tempos difíceis. Vem para o gozo do seu Senhor. Vem para o gozo do seu Senhor. Um dia nós vamos estar talvez trabalhando, talvez discutindo com a esposa, talvez brincando com o filho, talvez tirando um cochilo na hora do almoço. Eu não sei. Aquele dia e hora ninguém sabe. Mas o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que nós não estamos na escuridão para que aquele dia nos pegue de surpresa. Nós não estamos, nós vamos ouvir uma trombeta, esse céu abrindo, a gente não sabe como, rasgando esse céu, e os anjos vão nos buscar, e nunca mais haverá mais pranto, nem choro, nem morte, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, sem fim, sem velhice, sem doença, sem ter que usar óculos, sem ter que usar bengala, sem ter hospital, sem ter câncer, sem ter varizes, para sempre. Você vai trocar isso por uma carreira? Por R$15.000? Nós vamos cantar uma canção que diz: em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Não são as minhas mãos fracas segurando as tuas mãos fortes. São os teus braços fortes me sustentando, me guiando, dizendo para mim: não tenha medo, eu estou com você todo dia. Se você se afundar, eu te sustento. Se você cair na fornalha de fogo, ela não vai te queimar. Se você entrar num rio aí caudaloso, um rio aí que você não deveria entrar e te afogar, você não vai submergir. O justo pode cair muitas vezes, mas de todas as vezes o Senhor o erguerá. Não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não tenha medo ao vermezinho de Jacó, o vosso Redentor vem, e com ele a sua recompensa, para o louvor da glória do nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Diga: o meu nome está lá. Você pode dizer assim: o meu nome está lá, escrito no livro da vida do Cordeiro.